você fala também de uma nova Constituição, que talvez essa Constituição abra brechas para essa ditadura judicial que a gente vive no país, né? Porque eles criam um negócio a respeito dessa proximidade que você tem com o bolsonarismo. Por que eu vou te perguntar sobre o Bolsonaro? Porque hoje o país ele está dividido ideologicamente em dois grupos. O Lula e o seu PT e o Bolsonaro e o bolsonarismo. A família Bolsonaro, inclusive eu não sei se vocês têm informações, você como deputado federal lá do PL, como é que está realmente o Bolsonaro? Porque a gente vê o que sai na mídia tradicional, mas não dá para achar que tudo que sai na Globo ou nas rádios, se é uma verdade. Como é que está o nosso ex-presidente? Porque parece que já está vencendo o prazo da tal prisão preventiva. Não sei se ele vai voltar, porque será que o Alexandre de Moraes, depois desse escândalo do Banco Master, tudo está acontecendo, ele vai mandar o Bolsonaro para Papudinha? Porque se ele fizer essa graça, ele está elegendo o Flávio Bolsonaro. Não sei. Aí a gente vai começar a entender se o STF é político ou não. Mas quando eu falo isso, a sua proximidade ao Bolsonaro tem a ver com essa coisa da direita conservadora? Porque tem alguns candidatos, o que eu estou tentando entender, eu vou chegar lá na segunda parte para você entender. Porque tem o pessoal da direita, e hoje você olha, o Lula é o único candidato. Se morrer, ferrou. E eu não acredito muito na questão de pesquisa, que está dando o Haddad. Eu falei, pelo amor de Deus. Aí o pessoal pergunta para mim aqui, olha, você está falando das bets, o Lula quis taxar as bets e o Bolsonaro não. Deixa eu falar uma coisa para você. A coisa é tão louca que eu acho que o Lula quer taxar a bet porque é dinheiro sujo. Então, que maneira melhor de você lavar um dinheiro de uma bet e ele pagar imposto? Você está lavando dinheiro. Então, não vou discutir essa coisa de taxar a bet. Mas eu quero falar sobre o bolsonarismo porque virou essa rivalidade. O Lula é só um candidato. Mas tem muita gente de direita que, se você tivesse fechado uma coesão, estaria mais tranquilo, não estaria essa discussão. E todo mundo pela internet fica numa narrativa, todo mundo fala o que quer, o corte fala, e aí a discussão é, falar que é Bolsonaro é forte na política, como tem falar que é o Lula. Mas o Lula não tem candidatos assim tão em potencial como vocês têm na direita, ou eu estou errado? Porque tem mais candidato da direita do que da esquerda nessa eleição. Isso é uma verdade. Olha, bom, se eu responder a tendência natural, a esquerda, sobretudo na Europa, nos Estados Unidos, ela está em franca decadência, né? Ela está implodindo. Tá? Exatamente. As narrativas da esquerda nos últimos 120 anos simplesmente caíram todas por terra. Não tem mais nenhuma narrativa que eles possam jogar novo que tenha engajamento e que tenha adesão. Então eles perderam essa... Eu diria que o momento deles já foi, né? Já criaram o estrago necessário nos últimos 100 anos. Então agora é a vez da direita. E a direita tem vários candidatos. Aparecem cada vez mais. Tem candidato aí que fragmenta, né? E também candidatos que nunca foram da direita, agora estão vendo, vou precisar ser mais direita para me eleger. Então está acontecendo isso um pouquinho, né? Então o que acontece? Tem fragmentação da direita, é importante ter essa saúde de opções, claro. Né? Eu acho que é importante ter isso, porque você traz o diálogo todo para dentro da direita. Eu acho que é importante até o escopo político começar a ter uma basculação, e a gente já vê isso nos deputados, né? Os deputados que eram do centro já estão indo para o centro-direita ou para a direita, os deputados que estavam na centro-esquerda estão indo para o centro, os deputados da esquerda estão indo também para o centro-esquerda. Então você tem aí todo esse movimento pendular. E na Europa a gente já vê os sinais disso, né? Você vê os partidos da direita da Europa assim ganhando avassaladoramente. Acho que o mais impressionante que eu vi foi na eleição da Hungria, em que teve 0 parlamentares da esquerda. 0, não teve nenhum parlamentar sendo eleito que era da ala esquerda. Então isso, para mim, eu diria que é uma validação de uma tendência natural de desgaste absoluto das narrativas da esquerda. E está acontecendo no Brasil também. Então a gente vê que a sucessão do Lula simplesmente não existe. Ela está aí capenga, né? Vão tentar, mas são já pessoas que já tentaram antes, e o que forma a esquerda hoje, enfim, ainda graças a Deus, graças para o bem do Brasil e da humanidade, a gente está vendo uma falência contumaz aí da esquerda brasileira e mundial. Então agora, posicionando na questão da direita, o que a gente precisa entender é que o jogo político, ele sempre, no final das contas, é um jogo binário.
né? É o que representa uma ala versus o que representa a outra ala. E a esquerda, sabendo que ela está em franca decadência, ela foca. Então ela está ali conjunta. Já teve um momento da esquerda que a esquerda só tinha candidato à esquerda, tinha vários candidatos à esquerda. Ou era centro-esquerda, ou era esquerda mais radical, e era só isso que a gente tinha como opção. Então agora está mudando essa chave. Está virando mais pró-candidaturas. Ainda não temos essa realidade ainda, mas acho que vamos chegar lá. Está virando uma realidade que só teremos candidatos ou da extrema esquerda, ou do centro-esquerda, ou mais centrais. Eu acho que isso é muito saudável para o Brasil. Tá? Essa discussão e esse leque de opções. Muito melhor do que a gente ter aí o candidato à extrema esquerda, que já vão regurgitar políticas antigas, que dá tudo errado, que gera falência e crise e todo tipo de guerra social. Então a gente precisa fazer essa transição, mas é fundamental que a gente faça a transição, que a transição comece. E acho que ela começa agora com essa eleição. E para ela dar certo, e dar certo de verdade, precisa ter essa convergência. Né? Eu não acho que, no minuto que você ainda tenha candidato da esquerda, que estão no controle das instituições, lembrando, a esquerda não tem opinião pública, a esquerda perdeu adesão, mas ela ainda detém a organização, as instituições, ela que criou as organizações, né? Você veja, Previdência Social, onde tem escândalos aí de desvio. Quem que criou a Previdência Social, historicamente? Foi a esquerda. Quem criou a saúde, onde tem corrupção galopante na saúde, ineficiência absoluta do sistema único de saúde? Quem criou? Foi a esquerda que criou. Quem criou a questão da educação básica, ensino básico de qualidade, que nunca teve qualidade, só teve desvio, só teve corrupção e teve uma incapacitação dos nossos jovens para o mercado de trabalho, são semi-analfabetos em boa parte. Quem que criou esse modelo? Foi a esquerda. De novo, todas as instituições. E o assistencialismo, então? Os Bolsas Famílias, os Bolsa Gás, os Bolsa Transporte. Quem criou isso tudo? Foi a esquerda. E isso também está gerando uma falência econômica muito grande. Então a gente precisa rever candidatos que vão, de fato, rever. E precisamos fazer essa mudança, concentrar, porque essas instituições, essas burocracias que ainda estão no comando, elas são da esquerda. E elas votam para a esquerda. Então é isso que a gente precisa ter. Não estamos fora da floresta, como diz aí o ditado popular, né? A floresta seria uma situação de obscuridade, de perigo iminente. Então a gente precisa sair desse momento. E para sair desse momento, garantir a saída desse momento, precisamos concentrar. Precisamos concentrar porque ainda existe um candidato do sistema que está vindo aí com a força do sistema, sem a popularidade, mas o sistema é muito forte. E a gente vê como o que eles construíram lá, a todo momento que eles assumiam o poder, eles criavam instituições novas, mudavam a Constituição várias vezes para criar essas novas instituições e orçamentos e petrificar tudo o que eles eram em Constituição para que, caso eles percam, eles ainda ganham. Verdade. Esse que é o modelo deles. Caso eles percam, eles ainda ganham, porque eles criaram uma mudança constitucional, botou orçamento lá petrificado, obrigatório, então estão sempre se regurgitando. E é isso que a gente precisa ter candidato, garantir que a gente vai ter um candidato que vai vencer para vir desmontar essa torre de Babel que eles criaram. É importantíssimo esse momento. Por isso que eu vejo, pode no futuro ter essa separação da direita em diversas cores da direita, eu vejo positivo, mas não é o momento agora. No momento agora a gente deveria convergir para a gente ter de fato candidato que vai vencer e que vai fazer as reformas. Pois é, estamos chegando a 31 mil pessoas na live. Tem um quebra-pau. Deixa eu falar, Luiz Felipe. Eu sei que você é elegante, você é... Como é que é? O Trineta, é isso? Como é que tem aqui o nome aqui? Como é que você é? Da Princesa Isabel, você é? Eu sou Trisneto. Né? Trisneto, exatamente. E é um cara, vê que é um cara inteligente, elegante e fala muito bem. Porque o pessoal que está aqui, e é importante falar, eu não sei se eu falo ou você fala. Porque você está falando aqui de liberdade econômica e enxugar a máquina. Porque alguém vai ter que pegar e vai... As pessoas não entendem, né? Que o primeiro ano do presidente ou do governador é o caos, porque é o último ano do cara que ele... Não é isso? É isso. Então, vamos supor, se for o Lula eleito, você vai ser enganado. Ou então você vai falar, ele foi eleito, ele vai ter que varrer a sujeira que ele deixou do primeiro ano do mandato. Se for um cara de direita, ele vai ter muito trabalho para convencer empresário, né,
a voltar a investir, fazer a economia e ele vai ser pressionado, inclusive, a enxugar a máquina. Prefeitura de São Paulo apresenta Paulistinha. Valeu, turma! Tô indo pra cidade mais incrível do mundo! Viu, Magali? O Paulistinha não consegue ficar longe de São Paulo. Claro, lá tem de tudo, né, Galela? Oi, gente! Eu sou o Paulistinha, o novo mascote da cidade de São Paulo. Agora, toda vez que a gente se encontrar por aí, eu vou contar as coisas mais legais que tem aqui. E então, vamos aí?